Tenho a honra de receber convidados muito especiais para um assunto que a gente considera muito delicado. Porque muitas vezes você para pensar por que o aumento da violência no país tem realmente sido tão alarmante a cada ano. Nós temos visto cada vez mais números que comprovam isso em nível internacional, né? Então nós estamos alcançando números muito importantes num ranking que na verdade nós gostaríamos muito de nem participar dele. Nós estamos com 17 cidades entre as 50 mais violentas do mundo, 17 cidades brasileiras. E eu estou recebendo aqui, como eu falei para você, convidados muito especiais. Estou recebendo hoje o Sidney Soares, que é sociólogo, e está aqui com a gente hoje. Coronel Roberto também, que é especialista em segurança, está de volta. E também o Luiz Antônio, que é psicólogo. E eu queria dar um rumo diferente para essa história, por isso que eles estão aqui hoje, porque nós sabemos que a mudança nesse quadro depende de políticas mais efetivas para que realmente isso aconteça. Isso não é da nossa alçada, não é coisa que nós possamos apenas discutir, porque por mais ideias que nós tenhamos para reverter esse número, nós não temos poder para isso. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso de uma maneira saudável, para que nós não percamos os nossos dias e muitas coisas que nós precisamos fazer, porque senão você acaba enlouquecendo, de medo, como o chefe Raimundo falava para a gente, você fica com medo de sair de casa, você fica se preocupando excessivamente com tudo. Então, por conta disso, é que nós temos especialistas para falar sobre isso. Porque, Luiz Antônio, você sabe que, na verdade, quando eu vi esse número, que nós temos um número aqui desse ano, até comentava isso com o Roberto, e nós temos um número que é absurdo de 12% de todos os homicídios no mundo serem concentrados aqui. Então, é claro, são números que têm crescido muito. A gente pulou em 20 anos de 4 mil para 50 mil. Sim. E isso, no nosso dia a dia, ele acaba afetando demais o nosso comportamento diante das pessoas, a desconfiança, o medo de sair de casa. Você tem percebido isso também, até em atendimentos? Sim. Primeiro de tudo, deixar claro que a violência ela começa a estar dentro de casa de alguma maneira. Então, quando chega no consultório, e é uma violência que eu considero não dita, né, que é muitas vezes pela palavra, por uma ação, por um ato, e no consultório a gente percebe que esse aumento, não da violência explícita, né, do ato agressivo, mas os pacientes chegam reclamando de maus tratos, falta de amor, falta de sentimento. Então, no consultório é percebido sim que há um sofrimento, como a gente chama de um sofrimento psíquico, que ele tem reflexo na sociedade, evidente, né? Que também já deve ser um reflexo da sociedade, né? Que também já é um reflexo da sociedade, até porque hoje a constituição familiar ela não tem mais a mesma estrutura dos anos 40, 50, né? É toda uma dinâmica maior. As pessoas vivem relações muito mais externas do que internas. Não se fala sobre violência, como também não se fala sobre qualquer outro assunto. E tem um termo que eu costumo usar, né? Muitas vezes eu terceirizo a educação do meu filho. Terceirizo para quem vai cuidar, terceirizo para a escola, terceirizo para a rua. Então a família acabou perdendo um pouco deste vínculo de formação do próprio indivíduo. E aí eu vou até aumentar, né? Assim, não só a família nuclear, né? Mas toda a família, todo esse contexto de família. Independente, porque hoje você tem avós que cuidam dos netos porque os pais precisam trabalhar ou porque não têm pais. Então, assim, se expandiu muito esse espectro do que é a família nuclear que a gente tinha há alguns anos. Ou você tem também, né, Sidney? Obrigada por você estar com a gente também. Ou você tem também, na verdade, as famílias tão desestruturadas que acabam gerando também esse quadro de violência e faz com que o aumento seja cada vez maior. Porque a gente percebe também deficiências na educação, na falta de cuidado, muitas vezes de crianças e adolescentes que são criados. A gente vê as comunidades hoje são muito violentas também e são um péssimo exemplo. E você não tem como, muitas pessoas não têm como fugir daquele lugar, né? Esse reflexo também da má educação, da falta de cuidado das próprias autoridades também geram essa violência? É interessante que o Brasil passou por um processo de urbanização dos anos 60, dos anos 70, o chamado êxodo rural, não é? E, ao mesmo tempo que essa urbanização aconteceu, a gente tinha essa tradição do pai de família trabalhar fora e a mãe cuidar de casa, cuidar de família. E isso, a evolução da sociedade, a evolução do nosso sistema capitalista levou ao fim disso, porque o pai e a mãe tiveram que ir para o mercado de trabalho. E quem ficou em casa cuidando das crianças? Na escola se diz que a escola ela não tem esse papel. Se a escola não tem esse papel, a gente tinha que ter uma instituição que tivesse esse papel, e a gente não tem. Então, estamos hoje
com as nossas crianças, muitas vezes se cuidando sozinhas em casa, ou pelos avós, ou por um cuidador qualquer, né? Temos a família difusa. Ou por ninguém mesmo, como você falou. Ou por ninguém. Então, assim, a gente não criou um equipamento público que pudesse cuidar dessas crianças. Veja só, hoje nas EMEIs, nas escolas públicas, quando as crianças são menores, a educação é plena. Você consegue colocar numa creche de manhã e tirar de noite. Agora, quando ele cresce um pouquinho mais, quando ele entra na adolescência, quando ele tem o contato com esse processo de violência, de drogas, de sexualidade, ele estuda 4 horas no dia. O que é 4 horas no dia, dentro de um dia todo? E o resto do dia ele está onde? Ele está com a avó? Ele está com o vizinho? Ele está sozinho? Quem está cuidando dessas crianças? Então a gente criou um exército de jovens e adolescentes da geração neném, que não trabalha e nem estuda. E mais que isso, eles... Que ainda, só te interrompendo, que ainda é violenta com professores também, porque nós estamos liderando o ranking de violência e de agressões contra professores. Exatamente, infelizmente, exatamente por isso, porque a gente criou um adolescente amoral. A gente criou um adolescente que muitas vezes tem a honra dele na cultura prisional, na cultura do crime. É bonito fazer parte da cultura do crime. Eu consigo ter mais garotas, eu tenho mais valor se eu for o cara que conhece a cultura prisional, que fala na gíria, que cometeu algum crime. A gente criou uma geração assim. E agora o que a gente faz com esses jovens? No mundo inteiro se pergunta, o que eu faço com os mais pobres? Na Europa, no final do século XIX, mandou para a América. Mandaram todos nós que somos descendentes de italiano, descendentes de português, fomos de famílias pobres da Europa que vieram para o Brasil tentar a vida, para a Argentina, para os Estados Unidos. Por isso que esse país, na verdade, era uma grande prisão de Portugal, né? Por isso que eu descobri. Também isso. O Brasil foi feito com muita violência, com a exploração do índio, né? Darcy Ribeiro dizia que era uma máquina de moer gente, o Brasil. Mas e agora? O que a gente faz com essa geração que o nosso sistema, a gente não teve condições de criar esses jovens de uma maneira adequada? E o que a gente faz com isso agora? Eles estão em confronto com a polícia. O exército entrou no Rio de Janeiro e não está dando conta. Hoje a gente tem um enorme número de segurança privada, os vigilantes, que é mão de obra não produtiva. Quando eu era jovem não existia isso. Vocês vão lembrar, não existia esse número enorme de segurança privada. São pessoas que não produzem nada. Não produzem, ele fica olhando o patrimônio. E uma coisa que chama atenção também, né, Roberto? Obrigada também por você estar aqui com a gente. É que a maioria desse aumento da criminalidade, desse número exorbitante de cidades nesse ranking, a maioria dessas cidades, elas são localizadas em lugares mais pobres, né? O Nordeste, além de serem cidades periféricas, nós temos a maior parte dessas cidades no Nordeste. Você acha que isso é reflexo mesmo de falta de política até pública? Porque, infelizmente... Vocês sabem disso, Sidney Antônio também sabe disso, porque a maioria das cidades, tem muitas cidades grandes do Nordeste que não tem nem esgoto, até hoje. O Maranhão é um lugar que eu particularmente, fui gravar lá algumas vezes, fiquei horrorizada de você ver cidades próximas à capital, a São Luís, que não tem esgoto. A gente nem lembrava mais como é uma cidade que não tinha água encanada, não tinha esgoto. Então, você acha que isso também cria uma dificuldade da polícia em trabalhar? Então, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns para você e para a produção do convite dos profissionais. É psicólogo e sociólogo mesmo para tentar buscar alternativas. Porque não tem, gente. Porque, na realidade, é um conjunto, não existe uma motivação única. Agora, os eixos que foram colocados, primeiro, que é o nuclear mesmo, que é a família. A partir do momento que o modelo da família modificou-se, como foi muito bem colocado, quer dizer, a mãe que era dona de casa, era dona da primeira educação familiar, porque o pai era o provedor, sempre foi o provedor. A mãe saiu para o mercado de trabalho também, e não foi só por uma necessidade conceitual. A mulher buscou espaço no mercado de trabalho. Mas houve uma mudança desse comportamento. E a família ela ficou modificada, se não desestruturada, modificada. Tanto que hoje é muito comum filhos de pais separados. Os filhos acompanharem a separação dos pais, mesmo convivendo. A briga que os pais resguardavam-se de uma forma muito inteligente dos filhos, hoje é escancarado. Os filhos acompanham quando não participam, porque a violência familiar é muito maior que a violência na rua. Os crimes, os acidentes acontecem mais dentro de casa. Se tem um lugar que é perigoso hoje, é dentro de casa. Que foi o que o Luiz Antônio falou. E aí tem Mas daí isso se reflete para... Aí que vem o problema. Quando você pega cidades com IDHs elevados,
qualidade de vida, emprego, educação, o índice de criminalidade é baixíssimo. Mais ou menos, né? Porque a gente tinha o Rio Grande do Sul como Não Rio Grande do Sul, não. De modo geral, você pega cidades, Santa Catarina, os centros urbanos, eles são complicados, porque não há uma organização social. Você vai jogando gente. O êxodo rural, há 50 anos, nós tínhamos uma concentração nos grandes centros de 17%, 18%. Hoje é de 80%, passando de 80%. É uma desorganização social. Não tem espaço para todo mundo, não tem organização e não tem planejamento. Nós não fomos organizados socialmente. Agora, mesmo hoje, o processo de educação, o processo de resgate da família são as únicas possibilidades que você tem para refrear esse processo de limites, porque a criança hoje ela não tem a primeira educação, que é básica, e a escola não, o que a escola vai fazer? Mas daí a gente já está pensando, né, Luiz Antônio, nesse caso, no que pode ser feito para, a médio e longo prazo, esse quadro ser revertido, né? Que é você tentar dar uma base melhor, tanto escolar quanto familiar. Eu acho importante ressaltar uma coisa, assim, a violência não está restrita à classe menos favorecida. Né? Ela talvez apareça mais e tenha maior divulgação. Ela aparece mais nas cidades, na verdade, de um modo geral, mas eu acho que essa violência do homicídio, do número de assassinatos e tal. Mas a violência, principalmente a familiar, ela não está restrita à classe pobre ou menos favorecida. Ela também acontece em todos os níveis. Então, só que eu não divulgo, eu não comento, eu não falo. Então, mas a gente tem visto tantos adolescentes de classe média alta envolvidos com a criminalidade, né? Que é o que mais tem aparecido. É o outro lado da família. A família se torna permissiva, alguém vai dar o freio, e esse freio provavelmente vai acontecer no sistema criminal, alguém freia, porque eu me tornei tão permissivo para a criação do meu filho que eu acabo não dizendo o que pode e o que não pode. Hoje ele chora, ele ganha um iPhone com 4 anos. Não tem estabelecimento de não limites. Tem limites. O não é uma palavra proibida de se dizer. Não estou aqui dizendo da família lá, que colocava no milho, né, o modelo que a gente tinha lá atrás. Mas se perdeu o limite da educação. Então, a educação do que pode, o que não pode, o respeito pelo outro, tudo se pode. Né? Você comentou da violência com professores. Eu também sou professor e eu vejo isso. O aluno confronta quando você diz, você não foi bem. Como... Respeitar já não respeita mesmo, então, né? E o porque não existe o respeito físico... dentro da casa. Qual é a referência que ele tem de respeito? De respeito, se ele não tem para o pai, ele vai ter para o professor de que forma? Porque tudo que é uma questão, que sempre foi uma questão que a família resolveu, os grandes problemas de qualquer geração a família resolvia. A escola não era para resolver problemas, era para consolidar a educação, e a polícia era uma figura extemporânea. Eu não via policial na rua, não tinha problema na minha geração, porque não tinha necessidade. Tanto que os pais, se você ultrapassar esse limite, eu vou chamar a polícia. Se você ultrapassar esses limites. Hoje a coisa se perdeu. E dentro de um processo de perda de valores, só a educação, e aí vem a educação familiar, só a educação é que pode trazer... Porque senão nós vamos trabalhar com consequência. Em cima de números estatísticos de violência, a agressividade é do ser humano. Se você não tem contenção, não tem limites, a família não impõe limites, a sociedade não impõe limites, deixa tudo para a polícia resolver. Nós não vamos ter essa transição, nesse espaço tem muita coisa para se fazer. E aí vem a delinquência. Nós somos delinquentes naturalmente, porque você não tem restrição, tudo pode. Hoje tudo pode. Pode beber e dirigir, pode fazer, pode matar, pode bater, pode arranhar. Aí o que acontece? Você cria uma série de leis para gerirem a relação social, sendo que a relação base de tudo está largada. Eu acrescento um dado importante nisso tudo, que é a questão da coisificação da pessoa. Hoje, o outro é visto como coisa. Então, quando a gente falou de classe social... Coisificação da pessoa, é isso quando a gente fala de classe social, sim, a gente pode analisar os lugares mais pobres, isso tem alguma relação, sim. Tem o estado de anomia. Tem um dado muito interessante, porque o PIB do Brasil cresceu durante o governo militar e cresceu agora, no começo dos anos 2000, no governo Lula, foi quando o PIB cresceu de novo. E hoje a gente vive um boom de violência, mas quando o PIB cresceu, a gente também viveu um boom de violência, principalmente no Nordeste. O Nordeste em alguns dos estados do Nordeste estava crescendo a 10% o PIB. E a violência nesses lugares explodiu e não voltou mais ao que era. E o que é isso, Sidney? Isso é o estado de anomia, né? Quando a gente tem uma grande transformação, sem a base dessa transformação, a gente tem um indivíduo perdido nesse contexto. A sociedade se perde, a gente fica... Sem referência. Sem referência. A
gente fica se refazendo o tempo todo sem ter as referências, mais do que classe social. E a coisificação da pessoa. Então, os dados do último ano, por exemplo, mostra que o latrocínio não foi o que cresceu, não é o roubo seguido de morte, é a violência pura e simples. Sim. Então, eu estou resolvendo meus problemas com violência, porque o outro não é nada para mim. Porque eu jogo videogame e posso achar que você é videogame, é um personagem de videogame, ou porque eu assisto muito filme, ou porque o outro, na minha cabeça, não é mais, eu não tenho mais o respeito ao outro. O trânsito mostra isso. O trânsito é o maior exemplo. É uma guerra. Com a minha mão. É uma guerra. Nossa, só para falar para você que está em casa desse aumento que o Sidney estava falando, em 1990 nós tínhamos uma média de 90 mil detentos, hoje são 727 mil. Mas 99% dos homicídios no nosso país não são resolvidos. Isso é algo muito importante também, porque é um negócio que cresceu de maneira tão absurda, como o Sidney estava explicando para a gente, que você perde a mão. Eu estou tentando achar aqui também o número de homicídios que a gente tem aqui, a mudança. 1980 de 6.140, ou melhor, 6.104. E hoje não, 4 anos atrás, que essa pesquisa que a gente tem, ele chegou a 60 mil. Quer dizer, é o que você falou, que é uma coisa que vai mudando. Você não tem nem explicação para isso, né? Veja, vamos sair da motivação. O que teria motivado nós perdermos essa referência ou não termos referência. Vamos partir para a realidade de hoje. Grande parte das mortes, dos homicídios que nós temos aí, acontece entre confrontos de gangues, que é uma realidade dos últimos 20 anos. As gangues de bairro sempre existiram. Eu defendo o meu território. Isso é natural do ser humano, defende território. Mas as gangues, elas começaram a criar um aspecto. Hoje você tem 85 facções criminosas no Brasil. 85 reconhecidas. Claro que tem as gigantes e tem as menos impactantes. 85 registradas. 85 registradas. E aí vem o aspecto da violência. A droga, que é o grande viés aí, é o grande algoz, e nós já falamos que a droga é o grande algoz da sociedade há mais de 30 anos, e ele vai continuar proliferando. E junto com a droga porque tem muita gente ganhando dinheiro com ela, né? É uma forma de você cooptar pessoas que estão desamparadas e sem horizonte. Se ela não tem essência, se ela não tem valor, qualquer caminho está certo. Aí eu vou, necessidade fisiológica básica, eu quero me alimentar, eu quero ter roupa, eu quero ter isso. Se eu não consigo por emprego, eu vou buscar pela forma mais fácil. Aí vem o que oferece. É um círculo vicioso. E é um círculo né, Antônio? Que se você não buscar a família e não buscar uma ressocialização, o vizinho conhecer o vizinho se relacionar com o vizinho de novo, as famílias começarem a se relacionar, nós só vamos aumentar os números. E aí você perguntou como é que eu preparo essa família. Em educação a gente diz que estamos criando pequenos tiranos. Hoje a garotada sabe muito bem manipular. E ela fala, se você me agredir, eu vou chamar a polícia porque a lei me protege. Conselho tutelar. Isso você está falando isso nas aulas, na sala de aula? Não, em casa. Gente, a criança se sente no dever. Se o pai pede para ver o celular, ele fala, quem é você para pegar meu celular? E confronta. Né? Então, perdeu-se o limite, a regra, né, como a gente diz, de quem manda e quem comanda. Né? Porque, primeiro, esses pequenos tiranos sabem manipular e manipulam muito bem. Tudo é muito fácil, inclusive a busca da droga, futuramente, né? Porque eu quero ser saciado, é o hedonismo, eu tenho que ter o prazer constante. Então, é um repensar aí nas políticas públicas como um todo. Primeiro, a gente tem programa para tratar a criança, a gente tem programa para tratar o professor, mas a gente não tem programa para pais. Para tratar quem está precisando, que é o que trata o resto. Eu, como terapeuta de casal e de família, quando você fala em terapia de família, eles olham assim, não, mas o problema não é comigo, o problema é com ele, que está usando droga, que passou por isso. Mas espera, e cadê o conjunto? Cadê o modelo psicossocial de convivência? Então, é resgatar papéis. Eu tenho inversão de papéis. Eu tenho filhos que mandam em paz. O Sidney, você sabe que, não sei se você também concorda comigo, mas eu sempre... Eu era adolescente ainda, mas eu sempre gostei muito do Betinho. E eu achava que o Betinho era um visionário, porque as questões do Betinho, principalmente pouco antes dele morrer, no começo da década de 90, ele falava muito da necessidade, porque quando ele começou a fazer aquelas campanhas contra a fome, não sei se você se lembra que muitas pessoas olhavam atravessado naquela história, como se você não tivesse a obrigação de olhar o próximo daquela maneira. E ele sempre pregava isso, de que a solidariedade é que nos faria sermos melhores. E o que eu percebo hoje é que as pessoas são muito egoístas, as crianças mesmo, elas crescem com essa concepção de egoísmo. A partir do momento que você não consegue ver o outro
tampouco o problema dele é que você nunca vai ver mesmo. Então, você centraliza em você e cresce nesse afã. Por exemplo, um grande exemplo disso é o que nós vimos lá no Rio, naquela ação da polícia, que eu achei que foi super pontual, naquela festa no pagode lá, do pessoal da milícia. Quantas famílias ali que realmente estavam buscando os filhos e que são filhos que comprovadamente trabalham e tal. Mas aí entra aquela história de você me fala com quem você anda que eu vou te dizer quem você é. Então, entrou-se num processo de egoísmo tão grande que a pessoa ela esquece de enxergar que aquilo ali é ruim para os outros. Ah, porque o cara é legal, é gente boa, ele está fazendo uma festa, não interessa se o cara está matando. Está... Então, isso é uma coisa que me dá a impressão de que é o que mais tem crescido e que, na verdade, é esse egoísmo que gera toda essa violência. Sim, a gente vive um capitalismo selvagem, um capitalismo de periferia do sistema. Né? Nós optamos, fizemos algumas opções. Veja só que interessante, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. E a Europa conseguiu se refazer, países como gente, é um absurdo, os países nórdicos, a Holanda. A própria Alemanha, com a vergonha toda que passou. A Alemanha, um dos espelhos da nossa sociedade é o sistema prisional. Nós hoje temos o terceiro país que mais prende no mundo e temos uma sociedade segura. O Exército foi para o Rio de Janeiro, conseguiu acabar com a violência? Então, quer dizer, a gente tem alguns princípios que a gente está esquecendo, algumas políticas públicas que a gente está deixando de lado, achando que a gente pode deixar de lado. E falando sobre filosofia e falando sobre a sociologia da religião, já que a gente está num canal gospel, eu queria lembrar para vocês de Jesus. A gente está aqui numa sociedade ocidental, num Brasil, muito influenciado pela filosofia do cristianismo. E Jesus deixou uma lei, a mais revolucionária lei de Jesus, a lei do amor, do compartilhamento, da compaixão. E que hipocrisia que a gente vive. Todo mundo se diz cristão e a gente vive na lei do olho por olho. As pessoas estão se matando, as pessoas não entendem o outro como um ser divino. Sim. Que tem que ser preservado. Ele entende você como um incômodo que eu posso eliminar a qualquer momento. Como uma coisa. Como uma coisa, é a coisificação que eu posso eliminar. Né? Então, a gente vive nessa crise toda e não existe uma pregação moral que possa resolver isso. A gente resolve isso com políticas públicas. É verdade. A gente resolve isso com ações concretas, porque os outros países resolveram. E nosso país era para ser o melhor de todos, porque a gente não tem guetos, a gente se mistura, a gente se dá entre brancos e negros, apesar de um racismo, sim, implícito, nossas famílias... Mas nem se compara com o que a gente vê no restante do mundo. Pois é. Tem. Então, nos Estados Unidos, os negros vivem em guetos, os chineses não se misturam, a gente se mistura, a gente tem essa coisa boa do brasileiro. A gente tem tudo para dar certo, né? Então, verdade. A gente tinha tudo para dar certo e a gente não está conseguindo isso. Não é? Isso é um desespero. Agora que a gente está com essa coisa de prender os políticos corruptos, a gente podia passar na sociedade brasileira limpo nisso também. É verdade, de um modo geral, né? Porque não é só a política que está mal. É só um espelho. Agora, eu não sei se vocês me corrijam se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho, Luiz Antônio, é que tudo depende da base familiar. Parece, não, mas é muito pesado você falar isso, mas não é, porque se você tem... Como o Sidney falou, por que aqueles lugares foram reconstruídos? Porque as pessoas tinham essa coisa da solidariedade, sabendo que todo mundo precisava da mesma coisa, que era recomeçar, e porque você tem uma base que faz isso, né? Sim. O que a gente vê é que desde pequeno, não só essa história da criança mandar nos pais, mas dos pais também acharem que não tem muita obrigação. Você joga lá no berçário e ali a criança vai ficando e a responsabilidade é muitas vezes os professores de tudo. Você acha que falta um pouco disso também? Falta pais educados. Começam por aí. Pais educados, não tinha achado esse termo. Eu, como trabalho com pessoas com deficiência, eu trabalho com a questão da exclusão e do preconceito. E quem gera preconceito é adulto e não criança. Né? É verdade. Essa semana, uma professora a mãe tirou a filha da sala porque não queria que a menina estudasse porque a professora é negra. Então, a criança ama a professora. A criança nem sabe, ela não sabe o que é isso. Então, reeducar esse mesmo adulto que coloca num colégio particular e paga e para em filha dupla para pegar o filho. Que exemplo que eu estou dando para o meu filho? Né? Você tem que sair na frente, tem que ser teu, não pode ser dele, você tem que ser melhor. Então, viramos adultos perversos, adultos egoístas. Então, passa por um repensar o que eu estou funcionando hoje, né? Essa questão da posse, eu tenho o meu celular tem que ser melhor que o seu, e a criança ela vê isso, é modelo, é espelho. Então, se meu pai para na fila dupla e diz, tudo bem, eu dou uma caixinha para o guarda, por que eu não posso fazer isso?
não tem diferença nenhuma eu roubar milhões de uma empresa pública e roubar uma caneta. E o que eu percebo também, Sidney, até estava conversando com o Sérgio Raimundo sobre isso, que antes de começar o programa, que hoje você não pode nem pensar, as pessoas, por exemplo, na década de 60, quando houve todos os movimentos pela democracia e tudo, com tanta perseguição, os jovens, eles tinham um objetivo. Não interessa se eles eram exagerados na maneira como se expressavam, mas tinha objetivo. As pessoas elas se uniam porque elas sabiam exatamente aquilo que elas achavam, consideravam necessário para uma vida melhor e aquilo que elas achavam que era ruim. O que eu percebo hoje é que as pessoas não sabem mais. Você sabe, eu queria que fosse melhor, eu queria ganhar mais, eu queria uma casa melhor, ou um carro melhor, porque o fulano tem um carro bom, mas você não tem objetivos. A maior prova disso são as manifestações que nós vimos. Temos visto ao longo dos últimos 3, 4 anos, quando tudo isso começou. As pessoas, se você para perguntar, mesmo quando você vê as entrevistas mesmo das televisões, a pessoa não sabe direito por que ela está ali. Não sabe que tem que mudar, mas não sabe o quê. Então, eu acredito que isso se reflete no voto, que se reflete em quem você elege, que também não sabe o que está fazendo ali. Então, na verdade, você cria um círculo que você vai... Só que você vai andando para trás, né? É como se você tivesse... ao invés de você inventar uma roda melhor, você estivesse reinventando até ela se tornar quadrada de novo. Essa é a impressão. Eu lembro quando, nos anos 80, o governo Brizola criou os escolões, os CIEPs, e depois fecharam, né? E era igual aquele SIAC lá. Igual os céus, né? Então, eu vejo hoje, a gente vive com essa geração que era para ter sido criada, educada no CIEPS e não foi. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente está vendo o resultado desse investimento de educação que deixaram de fazer. Exatamente, é o processo. E o que muitos dos jovens querem hoje? Qual que é essa perspectiva de futuro que você... Eu quero ter um corpo bonito. Eu quero ter um iPhone. Eu trabalhei com jovens em liberdade assistida e, às vezes, a gente arrumava um serviço de meio período para ganhar um salário. Ele ganhava, o que ele ganhava no mês, ele ganhava em um dia no tráfico de drogas. Se dá mais lucro vender drogas, como que eu vou falar para ele que é mais legal fazer outra coisa? Se a nossa sociedade só dá valor ao lucro. Não faz sentido. Mas essa é a grande transformação dos últimos 40 anos, com certeza. Nós saímos de uma sociedade do ser. Você ser era, eu quero ser tal coisa, eu quero estudar para ser, eu quero estudar para ser, eu quero conquistar para ser. Né? Para o ter. E o ter é o capitalismo. Com quanto você se satisfaz? Quanto mais você tem, mais você quer. E o ser te dava o conhecimento, o saber. Quanto mais eu... Tanto que eu fiz várias faculdades, eu estudo, até hoje eu estudo, porque a minha essência, ela se consolida pelo ser. Quem acaba tendo. Quem tem, eventualmente não vai ser. Por isso nós temos pessoas que têm e não são. Elas não têm estrutura. Tem dinheiro e não tem estrutura. Por isso elas buscam desse caminho. Aí vem a questão. Não é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. O problema não é econômico. Porque a essência o valor da essência o dinheiro não compra. Mas tem uma coisa também que, falando desse negócio da educação, que na verdade existe uma deseducação, por exemplo, porque hoje você não precisa estudar muito para passar de ano. Você não precisa estudar muito para entrar numa faculdade, você não precisa estudar muito para nada. Não é, Sidney? Não é, Antônio? Não é, Roberto? Isso não é educação. Não é verdade? Só até... Você acha que eu estou exagerando? Não, mas assim, só buscando essa coisa do ter, né? Eu atendo jovens no consultório hoje que estão entrando em depressão porque eu tenho que ter R$1 milhão aos 30 anos. Eu tenho 30 anos e ainda não tenho 1 milhão. Ainda não tenho 1 milhão, eu não tenho carro, eu não tenho... Quer dizer assim, eu não quero isso. Eu quero... E questionar que eu não quero ser isso... Por isso tem um número grande de aumento de suicídios, né? O caso recente, mais recente, do Bandeirantes, né? Os outros colégios da Zona Sul e Zona Leste, porque assim... Tem uma exigência muito grande, isso já acontece no Japão com os jovens no Japão, o grau de exigência. Também se matam. Então, eu tenho que mostrar para a sociedade que eu virei alguma coisa, né? Eu tenho que provar que eu sou, eu tenho que ter, eu tenho que ostentar, como essa geração mesmo fala. Então, o que eu percebo hoje, principalmente na questão da educação e na questão da família, se você não tiver um carro, se você não tiver um telefone, você não é ninguém, né? E quando eu vou para a rua e o meu colega não tem, é mais fácil eu tirar dele. Ou ir para descaminhos, né? Tanto é que a classe média, jovens de classe média, acabam praticando furtos com uma facilidade, porque acha fácil. Sim. Não tem o não, né? Não tem o, mas você trabalha, você ganha. Então, falta a questão do limite. Porque está na turma do NEM. O neném. Mas agora temos essa geração de adultos ou jovens, né, formados dessa maneira, sem essa consciência que a gente aqui, enquanto pensadores,
né, gostaríamos que tivessem. E agora, o que a gente faz com o Brasil? Nós somos o reflexo das políticas públicas que nós escolhemos há 10, 20, 30 anos atrás. Que é o que Mas essa é a questão. Porque quando nós falamos em Estado, o que é o Estado? São pessoas que exercem atividade. Daí a pessoa também não está preparada para o cargo que ela exerce, o DNA fisiológico, biológico, ele é transmitido, o social também é. Então, quando você pega da geração do nem trabalha, nem estuda, é essa geração de 30, não é de 15, não, de 30, 35 anos, que vai transmitir o quê para as próximas gerações? Porque eles estão em casa, os avós estão cuidando, os pais estão cuidando, ele não vai sair de casa, ele nem quer casar mais, ele vai estar sobre o que o aposentado, que era a pessoa que deveria, ao final de um período de vida, ser acompanhado pelos filhos, pelos netos, hoje ele sustenta os filhos e os netos. Então, se nós não revertermos o processo, e aí você só reverte o processo social com educação. Não tem outro. Não é medida, não tem outra medida. Saneamento básico é fundamental, emprego é fundamental. Mas se a educação, eu entender por que a educação é fundamental, porque ela estabelece os limites, o conhecimento, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E a nossa geração é permissiva. A geração de hoje é permissiva, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Ô Sidney, a gente tem a cidade de Natal como a quarta mais violenta do mundo. E a gente tem um número de habitantes pequeno ali, se comparado com São Paulo, com as demais. Num lugar como esse, que nós não podemos dizer que é o estado mais pobre do país, o Rio Grande do Norte, não é isso. Mas até foi constatado nessa pesquisa que, na verdade, isso acontece em razão a muitas facções que estão se proliferando ali. Em nível social, existe uma maneira de reverter isso? Bom, assim, a médio prazo? Porque quando a gente fala de educação, eu sempre acho que demora mais. Sim. O que aconteceu é que, primeiro no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho, né, que influenciou e deu a filosofia para essas ideias. Educou. Mas a gente não pode mais nem falar em facções. Não. Hoje a gente tem que falar em máfia. Hoje o Estado brasileiro está correndo risco. A gente tem máfias que estão tomando conta do Estado, passo a passo. Depois dos ataques à sociedade de 2006, a tal da facção paulista se organizou e ramificou no Brasil todo. E ela está se qualificando, ela forma os seus profissionais, ela forma pessoas para os diversos setores sociais. Esse é crime organizado. Crime organizado, Então a gente precisa enfrentar isso. Ou senão, seremos governados por essa máfia. Como diziam que a máfia russa tomou conta quando acabou a União Soviética. Né? A máfia russa organizou a Rússia nova, não é? Sob o conceito deles. Então é isso que queremos? Uma das coisas que a gente precisa discutir de uma vez por todas no Brasil é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas traz grande lucro. É mais barato eu prender, ser o terceiro país que mais prende no mundo, ou é mais barato tratar os dependentes em hospitais? Alguém já fez essa conta? Porque em muitos países... Acho que é mais barato se tratar. Então, exatamente. Se dá lucro, vai acontecer. O mais barato é a prevenção, não é nem tratamento. Não, mas é que eu estou falando do que você vai mencionou. Na educação. E não que eu estou falando da estado que está agora, entendeu, Luiz Antônio? Então, mas eu não vou na educação, modelo educacional, eu vou na educação da própria sociedade. Ah, entendi. Eu vou até pegar uma fala ali, né? Assim, a gente chama de poder paralelo. Não existe poder paralelo. O poder é único, é do Estado. Então, eu já atribuo um poder ao outro que não existe. Você já deixa a pessoa mais feliz porque você está dando poder para ela. Então, em palavras, você já dá poder para ela. É um repensar na sociedade que indivíduo que eu quero, quem que eu quero formar. Então, não adianta nada eu pegar e formar uma criança educacional de 3, 4 anos, dar uma boa formação educacional, se eu tenho um modelo estrutural fora totalmente acabado. Inadequado. Então, assim, é repensar um modelo de política pública para escola, para a família, para a educação, para a saúde, porque a gente ficou vendido o tempo todo. Olha, deixa eu só acrescentar uma coisa. Desculpa, assim, mas não, o que eu digo assim, não é uma questão moral. É uma questão de lucro. Sim. Não importa se o vinho pensador, a gente juntar os 10 maiores pensadores do Brasil, as 10 pessoas, líderes religiosos, e falar, vamos construir um Estado moral. Não adianta. Se eu aqui eu vou ganhar 100 e no outro vou ganhar 10, eu vou escolher ganhar 100. Porque é o que vale mais eu ganhar 100. Enquanto isso der mais lucro... Essa é a cultura, né? Porque esse é o nosso sistema é de ter lucro. É verdade. Por que eu não vou ter lucro? Ou a gente dá valor aos pequenos capitalistas, os caras que têm a livre iniciativa, que mandam o seu pequeno negócio, porque ele consegue ter um lucro, montar um negócio grande. E nas drogas e no crime é a mesma coisa.
E se eu precisar passar e derrubar a cabeça de outro para ter lucro, eu vou fazer. Então, assim, a gente precisa discutir esse lucro. Enquanto estiver dando lucro, vai ser a maior coisa do Brasil e vai tomar conta de tudo. Que é o que tem acontecido, e aí né, Roberto? vem o que a polícia não dá conta daí. Do lucro com crime, o lucro com crime, ele não alcança o garotinho que está desprovido. Ele alcança os grandes políticos. Você está achando que esse dinheiro todo não é de imposto só, não. Tem dinheiro de droga que é lavado todo dia, tem dinheiro de arma. Você tem que lavar o dinheiro. Ele vem de algum lugar. O dinheiro ilícito está aí o tempo todo. Todo mundo quer ter lucro. Agora o jovem, a criança, ele vê exemplo. A criança é exemplo. Qual é o exemplo que ele tem? Que o ter é importante, é mais importante, que eu posso passar por cima de qualquer um. Um corpo bonito. A ambição é importante, mas todo mundo quer querer mais e melhor. Agora nós somos gananciosos, queremos mais e melhor só para nós e a qualquer custo. Quando chega dentro dessa ideologia de que o jeitinho, eu tendo, você que se dane, velho, a sociedade está desestruturada, é apocalíptico. Não, e também tem uma coisa, né? Porque a mídia, ela desmoralizou e ela aprendeu a fazer, ou melhor, ela fez com que as pessoas aprendessem a valorizar coisas que, na verdade, não são as coisas mais importantes. Quando você fala, por exemplo, do corpo, as pessoas que ganham melhor, o que você mostra? Uma pessoa que tem o corpo bonito, que usa o corpo para ganhar mais. Quando você fala por que eu vou estudar? Você tem um jogador de futebol que ganha tanto dinheiro. Não, modelos, então, na verdade, os modelos que a própria mídia está criando faz com que os pais já falem, não, você vai jogar futebol. Você vai para uma agência com 3 anos de idade. Então, na verdade, a concepção paterna também mudou, né? Esse é um problema também. Né? É o modelo que é o que você falou de educar o pai. Que é o modelo que nós temos hoje, né? Eu vou dizer uma geração atrás da minha, mas ela vem formada, eu ainda sou da geração rígida. A minha geração seguinte já é a geração mais permissiva. E os filhos dessa permissiva são os filhos canguru que não saem de casa. Quer dizer assim, então vamos ter... Filhos canguru é ótimo. Eu não quero sair. Eu tenho 35, 40 anos, eu tenho dinheiro, eu tenho um apartamento, mas eu continuo na casa dos meus pais. Por que eu vou gastar com casa se eu tenho a casa dos meus pais? Então assim, repensar, e acho que não é nenhuma questão moral, mas assim, perdeu-se quem dá o limite. A hora que eu tenho esse dinheiro do tráfico comprando tudo, a hora que eu não tenho leis efetivas, se nada funciona, por que eu posso? Se eu posso gastar 20, 30 mil reais com recursos para chegar até o STF, por que eu vou pensar se eu vou roubar um celular vai fazer diferença? E as utopias, né? Então, assim, nossa geração ainda cresceu com sonhos políticos. E os nossos sonhos políticos foram todos presos. É isso que eu estou falando, não tem mais. Agora a gente fala... Né? Você não sabe nem pelo que você está lutando. A gente fala assim, todos roubam. Como assim? Conceitualmente. E aquele que não rouba, eu acho que tem um senhorzinho que todo mundo diz que não rouba, é um sonso. Ele não entrou no jogo, né? Ser trouxa. Olha, eu preciso encerrar o programa de hoje, mas eu acho que a gente podia continuar conversando a semana que vem, se vocês toparem. Tudo bem? Tudo bem, Sidney? Sabe por quê? Porque eu acho importante que você que está em casa, eu sempre falo aqui para você, nós não vamos resolver o problema do mundo e a gente nem tem essa pretensão. Mas eu acho que existem coisas que são muito importantes, e o Sidney falou uma coisa no começo do nosso debate, se você perdeu, você assiste amanhã às 8h30 da manhã a nossa reprise, que é o exemplo de Jesus. Prega-se muito e faz-se muito do que se prega. Então, nós temos a obrigação de seguirmos aquilo que nós consideramos a verdade, porque a verdade não muda. O que é verdadeiro e o que é certo sempre vai ser verdadeiro e sempre vai ser certo. Por mais que você deturpe os valores, o que é errado não vai deixar de ser errado porque todo mundo está fazendo. Então, nós precisamos aprender, você que tem filhos, a orientar os teus filhos de que o errado é errado no celular que você roubou ou nos milhões que já foram levados. Porque quando você consegue criar essa concepção numa criança, ao invés de dar para uma criança de 2 anos de idade um iPad para ela ficar brincando, para você não ter que conversar com ela, como a gente vê isso todos os dias, qualquer lugar que você vê, principalmente em restaurantes, porque daí querem conversar, deixam um celular lá ou um iPad na mão da criança de 1 ano de idade e você resolve o problema. Na verdade, você não está resolvendo um problema. Você resolve o problema quando você é um bom exemplo para fazer com que estas crianças tenham uma educação que possa fazer com que esse país e que esse mundo, na verdade, mude. Porque a coisa ruim, ela se alastra com muito mais facilidade do que as coisas boas que nós aprendemos. Agora, tem uma coisa, nós vamos continuar conversando sobre isso, por quê? Porque o que nós precisamos entender é que existem pessoas idôneas e que buscam fazer desse país uma sociedade melhor.
e que nós precisamos nos unir num momento como esse, como o Sidney falou e o Luiz Antônio também, que é o momento apropriado, por quê? Porque está havendo uma mudança. Se você dá o pontapé inicial para uma mudança, se você está gostando da mudança que você está vendo lá em cima, você tem que começar a mudar dentro da sua casa. Porque esse exemplo de você jogar o lixo pela janela quando você está na marginal e começa a alagar e você reclama do alagamento porque falta vazão para a água, na verdade falta vazão para a água pela falta de políticas públicas, mas também pelo papel que você jogou. Porque nós somos mais de 18 milhões numa cidade, se cada um jogar um papelzinho, não passa água em cano nenhum. E a mesma coisa no teu dia a dia. Se cada um plantar uma semente de discórdia na cabeça de uma criança, como tem sido feito quando você briga dentro da sua casa, quando você briga com seu vizinho, quando você bebe demais, ou quando você vai para uma festa como essa, que eu fiquei muito inconformada com aquela história, porque você é uma pessoa idônea e fala, não, tudo bem, vou comer de graça, vou beber de graça, você sabendo que a comida que você está comendo, a bebida que você está bebendo, é as custas, e os shows que você está vendo, são tudo custeados pela morte de pessoas, porque é isso que a milícia faz, pelo roubo, pelo tráfico de drogas feito por pessoas que deveriam fazer a nossa segurança, que são policiais, ou melhor, não são policiais, né? Mas se consideram, se chamam como policiais, então a gente precisa aprender a fazer alguma coisa dentro de casa. E a gente só aprende no nosso dia a dia com pessoas que lidam com isso todos os dias. Por isso que nós sempre trazemos para você pessoas que têm a experiência de conviver com os adultos que precisam mais de educação do que as crianças, com pessoas que perderam a esperança, como o Sidney falou, perderam, na verdade, o direcionamento, porque não sabem nem por que estão lutando, porque alguma coisa, independente de idade, todos nós temos a nossa responsabilidade. Na semana que vem nós vamos voltar com eles para continuar conversando sobre isso. Hoje nós vamos ficando por aqui, você continue aqui na Rede Gospel, que tem muita coisa para rolar ainda nessa tarde. Fique com Deus.